Começando agora o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Edson Carli e esse aqui é o Carly Me Ajuda. Carly Me Ajuda, o programa feito para você, aqui na nossa querida Rádio Cloud Coaching. Se você está acompanhando aqui pelo rádio, muito obrigado. Se você está acompanhando na rádio ao vivo, se você está nos streamings de áudio, que bom, nos Spotify da vida e todos os irmãos gêmeos dos Spotify aí, que legal que você está aqui acompanhando esse podcast, porque isso é muito bacana. Você conseguiu assistir ao vivo? Maravilha, obrigado. Não conseguiu? Tem repeteco, durante a semana tem repeteco. Não conseguiu? Vem para cá, para o canal. Tem o canal no YouTube aqui, tem o canal Comportadamente. Aqui a gente tem as playlists do Carly Me Ajuda e do Eu Vou Contar Até 3. Então aqui você consegue ver tudo e uma coisa bacana aqui também, você consegue compartilhar, mandar na tua mídia social, fazer o que você tem que fazer. Aqui no Carly Me Ajuda a gente faz assim, a gente pega, recebe lá no edson@inteligenciacomportamental.com, edson@inteligenciacomportamental.com, você manda a sua dúvida para cá. Você manda, eu vou olhar a tua dúvida, se ela for bacana, tal, não sei o que, uma dúvida que pode ser de mais gente, legal, a gente vai responder como a gente vai fazer hoje com a dúvida do Fabiano. Se a gente não consegue, né, quer dizer, olha assim, isso aqui é um pedaço de uma coisa maior, a gente junta e de tempos em tempos aqui eu faço uma historinha para a gente contar tudo junto. Hoje nós vamos contar sobre feedback. Como dar feedback. Fabiano, que é um garoto bom, garoto dos seus 30 e poucos anos, e ele assumiu há pouco tempo, logo depois aí dos eventos pandêmicos, ele assumiu uma grande área. E ele tem 8 pessoas que trabalham diretamente com ele. 8 pessoas. E agora chegou o finalzinho de ano, aquela história toda, puxa, tenho que dar o tal do feedback, tem que sentar com o pessoal, fazer avaliação, monitorar desempenho, contar para o RH como é que funciona, blá, e vou ter que dar o feedback. Qual o problema do Fabiano? O Fabiano é garoto novo, garoto com seus um pouco mais de 30 anos, hein? E ele virou para mim e falou, Carly, me ajuda porque eu não consigo prestar atenção nem em mim, quanto mais nos 8. E agora eu tenho que lembrar o que aconteceu com esses 8 ao longo do ano inteiro, para poder montar toda uma avaliação. Tô ficando doido, eu não tenho memória para isso. Como é que funciona? Você tem alguma dica? Você tem alguma regra? Aqui no Carly Me Ajuda a gente consegue resolver isso rapidinho, porque aqui a gente tem dica. O que a gente faz é isso. O Carly Me Ajuda é uma espécie de mentoria. Você, quando precisa de um trabalho de mentoria, você não vai procurar um cara mais velho? Ó, o mais velho aqui. Você não vai procurar um cara mais experiente? Olha a experiência aqui. Eu estou aqui para ensinar você a fazer o que você tem que fazer. Aí quando a gente fala de feedback, puxa, tem de tudo. Tem de tudo. Você vai abrir aí os Googles da vida, chat GPTs e bababá e não sei o quê. Nossa, o que tem de receita, tem livro, tem curso, tem um monte de coisa falando disso. E normalmente se falava, aí vamos voltar no tempo. Quando a gente falava de feedback lá atrás, primeiro feedback tem que ser franco. Pô, beleza, bom, soco na cara. Não. Aí alguém veio e falou, não, vamos trabalhar uma sequência lógica com positivo, negativo, positivo, que acabou ganhando o nome sugestivo de feedback sanduíche, né? Começa falando uma coisa positiva, ganha empatia da pessoa, aí você vai para o negativo e fala, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, e depois você terminava com o positivo, mas eu acredito em você, tamo junto, vamos fazer um plano, biriri, bororó. Tá. Receita de bolo a gente sabe que não funciona também. Aí com o tempo disseram o seguinte, você não pode dizer que seu feedback é negativo. Então eu tenho feedback positivo e tenho a sugestão de melhoria. Vai pro diabo, né? Então, assim, se tem o positivo, o contraponto do positivo é o negativo. Não tem muito o que discutir. Agora, as receitas mais novas, a forma mais inteligente de se fazer, diz o seguinte. Não existe feedback da pessoa, então não é sobre o que ela é. O feedback é sobre o que ela faz. É sobre comportamento. Aí já começou a ficar bacana. Então eu já começo a entender uma nova sequência de trabalho. Aquilo que eu sou, a minha identidade, como eu me reconheço, isso está protegido e ninguém tem absolutamente nada que ver com isso. Isso aqui é o jeito que eu sou. Agora, aquilo que eu faço, como eu me comporto, como eu interajo, como eu falo, como eu deixo de falar, isso sim. Isso está aberto a julgamento e é sobre isso que tem feedback. Então aí tem um modelo novo que diz o seguinte, situação, comportamento, consequência. Olha só que mentira. Situação, comportamento e consequência. Nessa situação, você teve o comportamento tal e teve a consequência tal. Que ela pode ser positiva ou pode ser negativa. A gente já começa a pensar de uma maneira mais estruturada. Mas agora eu vou te fazer uma proposta rapidinha. Pega papel e caneta. Isso. Se você tiver aqui
me vendo no canal Comportadamente, pausa o vídeo, vai lá, pega papel e caneta e volta. Se você está no rádio aqui, corre, vai lá, pega papel e caneta que a gente vai conversar. Você vai pegar uma folha de papel dessa padrão, tamanho A4, e você vai dividir ela em 3 colunas. 3 colunas, bonitinho. Na primeira coluna, você vai escrever o que. Na segunda, o como. E na terceira, o quando. Então, o que, como e quando. Belezinha? Fechou lá em cima. Aí você vai passar um corte no meio. Então você vai ter 6 janelinhas. Porque, como, o que, como e quando. Positivos e negativos. Montou? Agora você vai pensar na pessoa que você precisa dar feedback para ela. Vamos lá no que. O que são tarefas. O que positivo, você vai listar de 3 a 5 tarefas que foram delegadas para essa pessoa e que deu certo. Coisas que deram certo. O que? Simplesmente o que. Não interessa como ela fez, quando entregou, não. O que. E o negativo. Sim, 3 a 5 tarefas que a pessoa precisou fazer ao longo do tempo e que não saiu como deveria. Então, o que positivo, o que negativo. Vamos para a coluna do meio. A coluna do meio é o como. E aí nós estamos falando de comportamento. Aí nós estamos falando de tarefa. Qual comportamento que a pessoa exerceu naquelas tarefas, né? Positivos e negativos. E curiosamente isso pode se misturar. Eu posso ter uma tarefa que deu certo com o comportamento errado. Eu posso ter uma tarefa que deu errado com o comportamento certo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A segunda coluna foca nela e vamos escrever lá os comportamentos. Quais são os comportamentos desejados e indesejados? Lembrando que não tem comportamento certo e errado. O que existe é comportamento adequado e inadequado. Tem outro áudio nosso aqui em algum lugar, mas uma hora eu resgate e a gente conversa sobre isso. Então, comportamentos adequados, comportamentos inadequados. Por fim, o quando. O quando que foi os prazos. Aquelas tarefas e aqueles comportamentos cumpriram os prazos, sim ou não? Positivos e negativos. Então, como que foi o prazo, se teve renegociação, se não teve, se conversou, se teve surpresa, etc, etc. Com essa massa, você já vai ter uma janelinha com 6 coisas importantes. Você vai ter uma pessoa foco, o que ela fez, como ela se comportou, quando ela entregou. Positivos e negativos. E agora vem a chave para a gente fechar esse processinho, esse modelo. Embaixo da coluna o que, você vai escrever não sei. Embaixo da coluna aqui é não sei. Embaixo da coluna como, você vai escrever não quero. Embaixo da coluna quando, você vai escrever não posso. O que significa isso? Quando uma tarefa dá errado, e aí que você vai compor o teu feedback, né, entre positivos e negativos, quando uma tarefa dá errado, tem um dos 3 motivos. Ou a pessoa não sabe, ou ela não quer, ou ela não pode. Se ela não sabe, o seu plano de ação com essa pessoa tem que estar voltado a treinamento. Então nem todo plano de ação ele é baseado em treinamento só. É só quando a pessoa não sabe. Então você precisa olhar para aquela coluna ali. A segunda coluna, que é o como, é o não quero. É comportamental. A pessoa não quis fazer, ela não se sentiu confortável, etc, etc. Então ali nós temos que fazer um trabalho de acompanhamento, um trabalho de orientação, modelagem de comportamento, seja lá o que for. E na última coluna, que é o quando, é não posso. Ou seja, alguma coisa complicou no processo que a pessoa ou não teve autonomia, ou não teve recurso, ou não teve tempo, alguma coisa desse tipo. E aí você precisa analisar e ver como é que ajuda essa pessoa. Então não basta simplesmente olhar para as tarefas de maneira estática. Você precisa olhar todo esse cenário e percebe que com uma simples folhinha de papel e um pedaço de caneta, você consegue fazer um mapa completo para poder ter uma conversa. E aí, para fechar, vou fazer isso no final do ano, esperando, faltando 15 dias para entregar o relatório? Não, né? Mantenha essas folhinhas com você. Ah, não gosto de papel? Dane-se, vai lá, coloca num Excel da vida, faz o que você quiser. Mas mantenha isso e vai anotando ao longo do ano. Coisas que vão dando certo, coisas que não vão dando certo, comportamentos que vão dando certo. Quando chegar no momento de você fazer a revisão e dar o feedback, tá com tudo pronto. Viu? Simples assim. É assim que funciona. É assim que o Kali te ajuda. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até uma próxima. Encerrando o programa Carli Me Ajuda com Edson Carli. Se ligue
O programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli, sempre às terças-feiras às 14h, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.